Muito bem. Bom dia, jovens, mais uma vez. Diz o Google Meet, que agora está gravando. Então, podemos, nessa segunda fase, hoje representa o penúltimo encontro dessa disciplina. Próximo dia 27 teremos o último encontro e dia 1º a avaliação, ou a segunda avaliação, na forma do envio de um vídeo, né, para que Luciano Nascimento avalie, atribui a nota, e lembrando que os 3 primeiros vídeos serão premiados conforme acordamos aqui em encontros anteriores. Nessa segunda fase, para além do texto de Ciro Marcondes Filho sobre as 4 teses de Hans von Foster, num texto denominado de Os Dilemas da Comunicação, temos, portanto, de um lado, aquilo que podemos nominar de a plataforma dos autores da Filosofia dos Valores, iniciada com o nome protagonista da sociedade moderna, que é o professor Immanuel Kant, o garoto de Königsberg, seguidos por 3 autores que podemos nominar que têm algo de neo-kantiano, que são o professor Ronald Dworkin e a sua tese sobre o direito como uma teoria da integridade. Depois o professor Robert Alex, o alemão Robert Alex, o americano Ronald Dworkin, o alemão Robert Alex, com a sua ideia de teoria da argumentação jurídica. E, finalmente, outro alemão, radicado nos Estados Unidos, o professor Jürgen Habermas, com aquilo que alguns chamam de a sua teoria discursiva ou teoria do discurso, em uma obra intitulada Teoria do Agir Comunicativo ou Teoria da Ação Comunicativa. Do outro lado, uma plataforma com aqueles que podem ser nominados como integrantes do hall das teorias da comunicação. Tobias Barreto, como o inventor do culturalismo jurídico no Brasil, o nome mais relevante da memória do direito brasileiro. O professor Niklas Luhmann, o qual leram o capítulo 8 do seu livro Das Recht der Gesellschaft, obra de 1994, O Direito da Sociedade, e é sobre essa obra que eu vou me referir aqui quando falar sobre Niklas Luhmann no próximo encontro, no próximo e último encontro. E, finalmente, o professor Rafael de Jorge, discípulo de Niklas Luhmann, com quem, o único autor com quem Niklas Luhmann publicou obras jurídicas. Todas as demais obras sobre direito de Luhmann, elas são autoria solo, digamos assim. O único momento em que Luhmann dividiu pensamentos na área jurídica foi exatamente com Rafael de Jorge, seu discípulo, o construtivista Rafael de Jorge. Muito bem. Então, já vimos em encontros anteriores as ideias do professor Ronald Dworkin, né, no seu pensamento acerca dessa palavra que ele coloca na ordem do discurso, da sua argumentação, que é uma argumentação voltada para a decisão judicial, em que o professor Dworkin coloca a palavra integridade como a palavra-chave da sua ideia do sentido do direito, né, provocando, portanto, de que não há a necessidade de dizer o direito, mas sim de distribuir o direito, mais ainda, de que a função do magistrado, a função do Estado juiz, não é dizer o direito, mas distribuir o direito, garantindo, assim, a integridade do direito, né? A ideia da integridade do direito. Vimos isso com Ronald Dworkin, vimos a sua construção, portanto. Iniciamos, e vamos dar continuidade hoje, com as ideias do alemão Robert Alex, autor extremamente popular entre os membros ou ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil, ou seja, da Corte Constitucional Brasileira. Alex constrói uma teoria da argumentação jurídica, a sua proposta é de teoria da argumentação jurídica, como uma definição do direito. E ele o faz a partir, a sua proposta de teoria da argumentação jurídica como uma definição do direito,
o faz a partir de dois grandes autores da memória do direito alemão, austríaco e alemão. A construção argumentativa, a construção de uma teoria da argumentação jurídica alexiana, como alguns falam, ela é erguida entre os pensamentos do positivismo jurídico e do jurídico puro de Hans Kelsen, e, portanto, da ideia normativista desse pensamento positivista do direito, e das construções daquele que podemos chamar assim de Gustavo Hadbrook II. Ou seja, entre Hans Kelsen, entre Hans Kelsen e Gustavo. Alexis, portanto, ou Robert Alexis, portanto, vai se apropriar de concepções normativistas e concepções do direito positivo, por um lado, para construir a sua argumentação, e, por outro, vai fazer uma incursão e se apropriar identicamente das ideias justnaturalistas de Gustavo Hadbrook. Sobre Kelsen, não preciso me referir tanto, porque já tratamos aqui de Kelsen, penso que o suficiente, não exaustivamente, porque falar de Kelsen nunca chegará à forma exaustiva, afinal de contas, nós estamos falando do autor number one da ideia dogmática do direito no século XX, e diria mais, antes do século XX, durante o século XX e depois do século XX, não há nenhum autor mais relevante do que Kelsen na memória dogmática do direito. Mas sobre o justnaturalismo de Gustavo Hadbrook faz necessário algumas referências. Podem ir ao Google e fazer uma pesquisa rápida sobre quem é Gustavo Hadbrook. Aliás, tem um texto bem rapidinho dele que vão encontrar no Aristóteles Americano, chamado 5 Minutos de Filosofia. É um texto que tem 2 páginas, salvo engano. É muito interessante as dicas sobre pensamentos filosóficos de Gustavo Hadbrook. A exemplo de Kelsen, Gustavo Hadbrook, que Hadbrook é um sobrenome judeu, né? A exemplo de Kelsen, ele também foi jogado para fora da Universidade Alemã pela lei do Führer, né, que aposentava todos os professores das universidades públicas alemãs que tinham o sobrenome judeu. Hadbrook, ele é discípulo, simplesmente, do principal ou do autor mais relevante de direito penal da memória alemã. Vocês que vão, no próximo semestre, se ainda houver mundo, frequentar a disciplina de direito penal, teoria geral do delito ou teoria geral do crime, né? Teoria geral do delito ou teoria do crime, o professor deve vos apresentar alguns estudos do mestre de Gustavo Hadbrook. Eu me refiro ao professor Franz von Liszt, o autor penalista dogmático alemão que inventou o primeiro sistema penal dos 4 existentes até hoje no mundo ocidental. Franz von Liszt é autor do sistema denominado de Sistema Causal Naturalista do Direito Penal Alemão, ou do causalismo penal alemão. É autor da ideia da Enciclopédia das Ciências Criminais. É, portanto, o autor mais relevante de toda a memória do direito penal alemão. E Gustavo Hadbrook é seu discípulo. E Gustavo Hadbrook é um autor interessante porque ele é um autor dividido em 2 partes, digamos assim, pelo menos em 2 partes, como diria Spencer Brown no seu construtivismo britânico. Porque ele é discípulo de um autor dogmático, normativista. Ele é um autor dogmático, normativista, na sua primeira fase. Aliás, podem conseguir aí no Aristóteles Americano um livro dele interessantíssimo, intitulado Introdução ao Estudo do Direito.
é a sua primeira fase, a fase dogmática de Gustavo Radbruch. É um livro bastante interessante para os primeiros momentos do curso de Direito ou do ensino jurídico superior. Só que depois Gustavo Radbruch se torna um justnaturalista, um autor da filosofia dos valores inspirado em Immanuel Kant, né? Por dois acontecimentos, eu diria três, por três acontecimentos inegáveis. Os intérpretes apontam dois. Luciano Nascimento aponta três. O primeiro seria exatamente a lei do Führer que o coloca para fora da universidade alemã, aposentando todos os professores que tinham sobrenome alemão. Aquele é um momento crucial na vida de Gustavo Radbruch. Depois, o seu filho é convocado para ir à guerra, a Segunda Guerra Mundial, e vai. E, ao ir à guerra, o seu filho é morto em combate, um jovem de 19 anos, salvo engano. É morto em combate e ele recebe em casa uma medalha, uma carta, uma medalha e uma bandeira alemã. Esse momento é um momento decisivo também na vida de Radbruch. E o terceiro é após a Segunda Guerra Mundial, né, em que você tem a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, Alemanha capitalista e Alemanha comunista. E o seu irmão fica na Alemanha comunista, na Alemanha Oriental. E fora colocado no Muro de Berlim, né, quando você for a Berlim, quando for possível novamente ir a Berlim, quando nós brasileiros formos recepcionados em outro país, porque no momento não estão deixando a gente entrar em lugar nenhum, né? Quando a gente puder entrar em outro país, vocês tiverem a oportunidade de ir a Berlim, né? Ainda tem umas partes do muro lá, inclusive eles vendem uns pedacinhos do muro, né? Eu tenho um pedacinho do muro de Berlim, das 2 vezes que passei por lá. Vocês também podem dar uma de turista, aquela coisa aí, lá tem um lugar onde se coloca um monte de carimbos no passaporte, carimbos fictícios de visto da época da Alemanha Oriental e tal, não sei o que lá e tal. Tinha um anúncio normativista no muro. Aquele que tentar ultrapassar o muro será alvejado. E isso acontece com o irmão de Gustavo Radbruch, que ele tenta passar para a Alemanha Ocidental e é alvejado ao tentar fazê-lo. Esses 3 acontecimentos na minha interpretação e esses 2 últimos na interpretação dos teóricos, de outros teóricos, representam a virada epistemológica, digamos assim, de Gustavo Radbruch. Ele sai do positivismo jurídico, do normativismo, e vai para a filosofia dos valores, e vai para o justnaturalismo. Portanto, são essas 2 estruturas, digamos assim, que Robert Alexis se apropria para construir a sua teoria da argumentação como uma definição do direito. O que Robert Alexis constrói, na verdade, é uma categoria de interpretativismo jurídico acerca do sentido e da definição do direito. E, para isso, ele utiliza 3 perspectivas, ou 3 estéticas. A primeira delas, a argumentação jurídica de Alexis é uma proposta de estruturas dogmáticas com base no normativismo jurídico e também no positivismo de Kelsen ou no normativismo de Kelsen. Primeiro, a argumentação é possível por causa das estruturas dogmáticas. Veja, aqui tem um pouco de Luhmann também, né? Se nós observarmos, porque para Luhmann, né, a argumentação ela só é possível porque ela é uma argumentação em função da existência de um texto normativo, e de um texto normativo que fora negado, né? E para Alexis, a argumentação jurídica ela é uma forma de interpretativismo jurídico porque ela vai em direção, né, a uma estrutura dogmática. Estrutura dogmática é essa que fora negada por uma ação humana, né, por um comportamento, por uma conduta humana. Segundo, essas estruturas dogmáticas para Alexis não podem ser estruturas dogmáticas puras, como imaginou Kelsen, mas estruturas dogmáticas que recepcionem princípios e valores existentes nas relações sociais. Ou seja,
essa estrutura dogmática é uma dogmática valorativa, e não pura, como aquela proposta por Kelsen em 1934, que ele chamou de rein Recht teoria pura do direito. Então, a segunda estética são princípios, a segunda estética é representada em princípios e valores. E, finalmente, a terceira é a ideia de codificações jurisprudenciais, ou seja, de decisões jurisprudenciais, de decisões judiciais que se tornarão a memória do direito, portanto, a jurisprudência. É nesse sentido. Então, quando pensarmos em interpretativismo jurídico de Robert Alexy, pensamos em estruturas dogmáticas valorativas, em princípios e valores e em codificações jurisprudenciais. Essa é a sua ideia fundamental. E Alexy, para construir, ou para organizar, melhor dizendo, para organizar essa construção, toda essa estrutura, digamos assim, ele vai discursar, digamos assim, naquilo que ele chama entre o caso prático geral e o caso especial. Para Alexy, a definição do direito vai do caso prático geral para o caso especial. O que é o caso prático geral? O caso prático geral é qualquer discussão sobre o direito, é qualquer argumentação sobre o direito. E o caso especial é quando essa argumentação ela se dá no foro competente, ou seja, é quando ela se dá sob a análise do tribunal, de um Estado juiz, de um magistrado. Aí nasce o caso especial. O caso prático geral, qualquer pessoa pode tratar sobre ela. Qualquer pessoa pode argumentar sobre uma questão de direito. Aliás, né, antes nós dizíamos, vamos pela manhã ao panifício, à padaria, né? E ontem à noite, assistindo ao telejornal, tivemos a notícia sobre um caso jurídico, né? E quando chego na padaria para comprar os pãezinhos, encontro um amigo e digo, olha, assisti o telejornal ontem, viu aquele caso de estupro, aquela jovem que foi violada, ou que era violada pelo seu padrasto, permanentemente ou continuadamente, dependendo da interpretação e tal, e o outro diz, eu também assisti, tal, a minha posição é de que não sei o quê. Eu digo, não, a posição está equivocada, e começa uma discussão sobre um caso prático geral. Né? Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, nós temos essa maravilha da tecnologia da informação, essas TIs, né? Essas plataformas digitais, né? Que acontece um caso jurídico agora e daqui 3 minutos já tem um especialista no Facebook emitindo um parecer sobre o que é esse caso prático geral, né? Como escreveu Umberto Eco, pensador italiano, né? As plataformas digitais ou as redes sociais deram vida aos idiotas, né? Porque essas pessoas nunca leram um texto jurídico, nunca estiveram num curso de direito, nunca assistiram a palestra sobre direito, né? Não frequentaram a faculdade de direito, mas quando tem um caso jurídico, né, em seguida já gravam um vídeo para hospedar no TikTok, no Instagram, né, no Facebook, dando um parecer sobre aquele caso, sem saber de absolutamente nada. Ou seja, os juristas das University of Facebook.com, né? Ou os juristas das University of Instagram, ou YouTube, né? Ou TikTok. Ora, esse caso geral, né? Que, por exemplo, na pandemia, aí tem os casos das celebridades que se separaram durante a pandemia. A pandemia causou a separação dessas pessoas. Não. A pandemia não causou separação nenhuma. A pandemia causa infecção, contaminação, né? Transmissão de vírus. É o que a pandemia causou. Não, a pandemia causou a separação de fulano de tal, ator de não sei o quê, com a youtuber, não sei o quê. Não, o que causou a separação foi a convivência, né? A convivência que causa a separação. Né? Chega a um ponto que um diz, não dá mais. Chega ao ponto que os dois dizem, não dá mais. É o que causou a separação, não a pandemia. Né?
ou seja, o que causou a separação, né, é a produção de comunicação que, em um momento, ela chega a um conflito. E quando chega a um conflito e uma das partes não esquece o conflito, aí ocorre a separação, não a pandemia. A pandemia não causa separação de ninguém. Ou seja, eu tô aqui, eu tô com a minha mãe reiteradamente todos os dias, desde março de 2020. Nós já estamos em setembro de 2021. Isso não causou a minha separação da minha mãe. Eu não disse, mãe, vá para lá, sei lá, e eu vou não sei para onde. Não causou nada. E se isso vier causar, não é a pandemia, né? É um problema de comunicação entre Luciano Nascimento, que é filho de Maria de Lourdes do Nascimento, né? Então, é o que vai causar. Mas aí aparece um jurista para dizer, olha, nesse caso a separação vai envolver direitos e obrigações, por exemplo, com relação à questão patrimonial, por exemplo, porque ficaram juntos 2 anos sob o mesmo teto, era uma união estável, era não sei o quê, e aí aparecem os juristas para comentar, né, a questão do caso prático geral dessa relação, sem nunca ter lido um texto sobre direito de família, sem saber nem o que é o Instituto da União Estável, que tem uma lei federal, sem saber nem o que é o Instituto das Obrigações no Direito Civil, mas está lá gravando um vídeo, dando o seu parecer jurídico. Muito bem. Robert Alex parte dessas duas perspectivas, a ideia do caso prático geral e a ideia do caso especial. Caso prático geral se discute. O caso especial é aquele caso que nós, no direito, chamamos de questão sub judice. A questione iuris, como diria Antônio Castanheira Neves, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a questione iuris, uma questione facto, ou seja, uma relação social que se traduziu conflituosa, uma relação social comunicativa que se traduziu conflituosa e que agora foi levada ao direito, ou seja, uma questione facti, que quando levada ao direito se torna uma questione iuris, uma questão do direito, ou como diz Castanheira Neves, agora um problema jurídico. Aqui eu tenho, portanto, tipos de discussão jurídica. Um tipo de discussão prático e um tipo de discussão jurídica em si, especial, que só o juiz poderá avaliar. O outro, todos poderão avaliar e dar os seus pareceres. Eu tenho, portanto, em Robert Alex, a construção de uma diferenciação. Para ele existe a argumentação jurídica que é a argumentação jurídica do caso especial, em que acusação e defesa produzem a argumentação, e tem a argumentação prático-geral, que todos podem produzir a argumentação. Nas ideias de Robert Alex, funciona assim. O que significa dizer que, para Alex, há uma divisão entre o que é o direito e o que é a ciência do direito. E entre o que é direito e o que é ciência do direito, há uma palavra. A palavra é prudência. A palavra é prudência. No caso prático geral, ela nem sempre aparece, a palavra prudência. As pessoas não estão nem aí. No caso especial, o Estado juiz, o magistrado, o intérprete da norma, o juiz tem que ter prudência para decidir. Por que prudência? Porque Robert Alex, ele parte, ou ele constrói a sua argumentação jurídica também, com algumas premissas que são colocadas por Ronald Dworkin, como nós veremos. Para Alex, o primeiro ponto na questão da ciência do direito é desvendar a norma jurídica. O intérprete da norma, o juiz, o magistrado, o Estado juiz, precisa desvendar a norma. E para Alex, assim como para Ronald Dworkin, a norma nem sempre é clara, a norma nem sempre é taxativa, a norma nem sempre é explicativa. Então, é preciso que o intérprete a revele, a desvende na sua prolação da sentença judicial, na sua prolação da decisão judicial, digamos assim. Para Alex, portanto, existe uma produção de força argumentativa no discurso jurídico. Esse desvendar da norma se dará
né, após a produção argumentativa pelas partes, acusação e defesa. E, portanto, depois dessa argumentação das partes, faz-se necessário, no labor judicante, né, no decísio, na decisão judicial a ser prolatada pelo Estado juiz, desvendar essa norma. E qual é uma técnica para desvendar essa norma? Qual é um método para desvendar essa norma? Aquilo que Alex vai chamar de conteúdo axiológico da decisão judicial. E o que significa, Luciano? O que significa, Luciano Nascimento, conteúdo axiológico da decisão judicial? O que quer dizer isso? O que Alex está querendo dizer com isso? A decisão judicial ela surge para quê? Ela tem a finalidade de pôr fim à disputa entre as partes. Ela tem a finalidade de pôr termo na lide, no caso especial, ou seja, pôr termo na questão discutida como problema jurídico. E ela o faz a partir de enunciados normativos, ou seja, do que diz a norma, mas de enunciados normativos singular, mas que o intérprete da norma vai construir a interpretação sobre essa lei a partir de uma ideia de um conteúdo axiológico, ou seja, de princípios e valores. Ele não observará a norma puramente como Kelsey exigia do intérprete do direito. A estrutura utilizada por Alex é normativa, mas não pura. O Estado juiz, ao observar a norma para decidir o caso especial, o caso concreto, a lide, a questione iuris, o fará por um método de conteúdo axiológico. O que é que eu encontro, o que é que eu interpreto, o que é que eu identifico na norma como princípios e valores a serem colocados como fundamentação da decisão judicial. O que é que o magistrado identifica? O magistrado, portanto, segue as formulações das normas jurídicas vigentes, mas esse seguir as formulações das normas jurídicas vigentes é à luz de toda uma axiologia que ele possa inventar, e aqui a palavra inventar é colocada por Luciano Nascimento, que ele possa identificar na estrutura normativa. Para Alex, essa decisão, esse decísio, é uma decisão da racionalidade axiológica. Ou seja, não é uma ratio pura. Não é uma ratio rein, ou seja, não é uma razão pura, é uma razão axiológica, é uma razão de princípios e de valores. Uma razão axiológica de princípios e valores que ela é externa à norma e não interna à norma, porque ela é a ideia de um preenchimento da norma pelo Estado juiz na decisão judicial, à luz das argumentações produzidas no caso especial pelas partes. É nesse sentido. Porque para Alex, assim como para Dworkin, como eu falei, né, as normas nem sempre são precisas, claras. Pelo contrário, ao observar a norma, o magistrado pode identificar imprecisões terminológicas na técnica legislativa de construção da norma. E ele terá que preencher. Ele terá que, à luz do caso concreto, preencher. Alguém aqui pode imaginar uma situação? Alguém aqui pode levantar uma hipótese desse momento da argumentação jurídica de Alex? Senhorita Yasmin, que hoje veio de cocó, né? não passou no RER, né? não deu não foi lá dar uma chacoalhada, tal, não sei o que lá. Pode imaginar uma situação de conteúdo axiológico dentro da decisão,
ao juiz observar a norma e dizer, epa, a norma não é suficiente porque o caso concreto, aqui o caso especial, ele se traduz por outros contornos e é preciso eu usar a axiologia, princípios e valores para, portanto, não seguir a norma. Não seguir a norma seguindo a norma. Professor, às vezes o senhor fala um exemplo que é, por exemplo, o casamento homossexual. O senhor fala que a norma ela diz uma determinada coisa, ela está mais voltada para o casamento heterossexual. Uhum. E o juiz ele pode partir de princípios e valores que busquem a dignidade humana e conceder esse direito. Exato. Senhorita, quando o ativismo judicial, quando for produzir o discurso, não fale casamento homossexual. Fala assim, a união homoafetiva ou a união entre duas pessoas do mesmo sexo, que hoje é reconhecida como casamento. Aí o discurso fica... Vê como o discurso fica mais científico? Essa porra chamada linguagem, olha, como dizia Luhmann e Beck, como essa porra chamada linguagem inventa realidades. Veja que a realidade não é algo posto, é algo construído pela linguagem. Se não aparecer a linguagem para fazer uma descrição, né? Ou seja, se não aparecer a linguagem para olhar o objeto e dizer, objeto, você vai ser isso, entendeu? O objeto não vai ser o objeto. Ou seja, já dou a palavra, Beatriz. Ou seja, sabe o que é a linguagem? Alguém aqui tem botijão de gás em casa? Tem, não tem? Sim. Alguém aqui tem botijão de gás em casa, né? Alguém aqui tem botijão de gás em casa. Muito bem. Mas sabe o que é a linguagem? A linguagem é aquela fronha, aquele vestidinho que a gente coloca por cima do botijão de gás, sabe? Tem um botijão de gás, aí a gente vai a uma loja, a uma feira, e compra aquele vestidinho, aí coloca por cima do botijão de gás, aí diz, olha como está lindo agora o botijão de gás. Se ninguém está vendo o botijão de gás, está vendo só o vestidinho do botijão de gás, e a gente diz, olha como está bonito o botijão de gás agora. É a linguagem. A linguagem é isso. E ela nos trouxe até aqui. Diga, senhorita Beatriz. Oi, professor. É sobre a questão de que nem sempre a lei vai ser clara, né? Eu lembrei do exemplo que o senhor falou sobre a Lei Maria da Penha, que vai ver o exemplo da violência psicológica. Nesse caso, o juiz teria que decidir o que realmente seria a violência psicológica. Ele teria que aplicar ao fato concreto, não é isso? Sim. O caso, veja, uma dogmática que vai de encontro, né, a ideia colocada por Dworkin para manter a integridade do direito, né, em que o juiz tem que distribuir o direito e não apenas dizer o direito, e essa questão da argumentação jurídica construída por Alex, de que as normas, muitas vezes, elas trazem termos, ou muitas vezes nós observamos nelas imprecisões terminológicas, né, aquilo que Alex vai chamar de lacuna normativa, né, e que para Kelsey não existe lacuna normativa, né, eu peço que, como estudantes de direito e, portanto, como pesquisadores, e que no próximo semestre terão direito penal, mas não será o direito penal dos estudos tipológicos da parte especial, mas o direito penal da parte geral, a teoria geral do delito ou do crime, peço que deem uma olhada e deem uma estudada no artigo 217-A da parte especial do Código Penal brasileiro. Artigo 217-A, introduzido pela Lei 12.015 de 2009. O que é que diz este artigo? A redação deste artigo diz o seguinte: ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, isto é, o crime de estupro de vulnerável, que até 2009 não existia na realidade jurídico-penal brasileira. Ele é introduzido pela Lei 12.015, porque o Brasil, nos anos 90, em 92, salvo engano, ou 94, ratifica a Convenção ONU de 1989 dos direitos da criança e do adolescente.
E naquela convenção tem um artigo, tem uma cláusula que obriga os estados nacionais que assinarem a convenção a construir uma norma de proteção à sexualidade, à dignidade sexual na infância e na juventude. Então, veio a norma do artigo 217-A para a parte especial do Código Penal brasileiro, que até 2009 chamava dos crimes contra os costumes, e que com essa lei passou a se chamar dos crimes, o título é dos crimes contra a dignidade sexual, e o capítulo é dos crimes contra a liberdade sexual. Muito bem. Só que nós temos relações e relações sociais em que se identifica, por exemplo, né, um rapaz de 18 anos, de 19 anos, de 20 anos, de 21 anos, namorando uma jovem de 13 anos e 10 meses, 13 anos e 11 meses, e, portanto, ela é menor de 14 anos. E esses dois jovens praticam atos libidinosos. Esses dois jovens, por exemplo, namoram em horário determinado na varanda, sentado em duas cadeirinhas brancas. E ali tem carícias e tal, e carícias hoje são interpretadas pela nova normativa como atos libidinosos. Né? Por exemplo, o beijo é um ato libidinoso. Né? O tato no corpo é um ato libidinoso, hoje, à luz da teoria dos crimes sexuais de 2009 para cá, com as reformas ocorridas. Eu mesmo já namorei na cadeirinha branca quando eu cheguei como professor em Guarabira, né? Namorei uma jovem, mas ela tinha 21 anos de idade, né? E nós namorávamos em duas cadeirinhas brancas na varanda, na casa da família, das 19 às 22 horas, em tais dias determinados pela família, etc, etc, etc. Mas no caso aqui, e esse namoro durou 3 anos e 3 meses. No caso aqui, é um jovem de 18 ou 19 anos, ou de 21 anos de idade, que namora uma jovem de 13 anos, 11 anos de idade. Ora, ele está praticando uma conduta que está prevista na norma, no artigo 217-A. Ele está tendo com aquela jovem atos libidinosos. E a lei diz que, se houver atos libidinosos, consuma-se, portanto, o crime de estupro de vulnerável, porque ela tem menos de 14 anos. Ela tem 13 anos e 11 meses, por exemplo. Nesse caso aqui, os juízes vão dizer que a norma ela é imprecisa à luz do caso especial, do caso concreto. Por quê? Porque eu tenho uma relação com autorização da família de A, da família de B, ali na casa da família de B ou de A, etc., e que aquilo envolve valores das relações sociais, por exemplo. E que, portanto, a norma não pode ser aplicada. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a pena, nesse caso, a pena é complicada. É de 8 a 15 anos de reclusão. O sujeito ativo dele, aquele jovem de 19 anos, ele poderá cumprir uma pena de 8 anos, no mínimo, iniciando no regime fechado, porque pena acima de 8 anos vai para o regime fechado. Então, o juiz diz, essa norma eu não posso aplicar como que os imaginou puramente. Eu tenho que colocar o quê? Axiologia na interpretação dessa norma. Já dou a palavra, Lorena. Eu tenho que colocar axiologia na interpretação dessa norma. Tem autorização da família, de ambas as famílias. Estão ali na casa da família em horário determinado. Tal. Então, essa é uma relação valorativa. Tem valores nessa relação. Eles têm planos de se casarem, constituírem família, etc. Então, na decisão judicial, o juiz vai fazer da decisão judicial o quê? Um conteúdo axiológico. A norma diz outra coisa. Aí ele vai dizer, eu tenho aqui na norma uma imprecisão, eu tenho, portanto, uma lacuna normativa, eu tenho uma lacuna na lei. Mas por que a lei foi criada daquele jeito? Porque a lei diz que, se for menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Por causa da cultura de adultos fazerem sexo com crianças de 10 anos de idade, 11 anos de idade, 12 anos de idade. E por causa do conceito de criança.
que está na Lei 8.069 de 90. Deem uma olhada, né? Lá no artigo 102 da Lei 8.069 de 90. Criança é aquele ou aquela de 0 ano até os 12 anos completos. E adolescente é aquele ou aquela dos 12 anos completo até os 18 incompleto. Por isso, esse critério foi adotado pelo legislador da Lei 12.015 de 2009, criando o artigo 217-A. Esse é um dos casos de que a decisão judicial ela pode ter um conteúdo axiológico e, portanto, o juiz absolver o sujeito ativo da conduta se houver uma denúncia, já que o titular da ação é o Ministério Público, né? Então, o juiz pode absolver com base num conteúdo axiológico, que será o conteúdo da decisão judicial. Diga, Lorena. Era outro exemplo, professor, em relação ao adultério, que era um crime no Brasil por muito tempo, e só em 2005 que passou a não ser mais. Então, era, de certa forma, uma lei imprecisa, né? Porque acontecia, né? Adultérios deliberadamente. Mas no caso de se haver uma denúncia e passar ao juiz o poder de decisão diante dessa lei, haveria do juiz ter, sim, o uso, né, do conteúdo axiológico para a decisão. Sim, era o artigo 240 da parte especial do Código Penal. O adultério continua ocorrendo, senhorita Lorena. Eu diria que cada vez mais e em velocidade maior ele continua acontecendo. Ele só não é mais crime, né? Porque a norma foi descriminalizada e despenalizada. Mas o ato do adultério é uma prática social, né? Eu diria mais, para utilizar, só para fazer uma provocação aqui, do Orkin e Robert Alexie. O adultério é um valor social. Ele representa um valor. Gabriela, espera aí, professor. Já não queria me casar agora, então. Senhorita, se tomar a decisão de se casar, fique à vontade, e se é realmente um projeto, leve à frente. Só não leve à frente como algo perpétuo, né? Porque já inventaram o instituto do divórcio e da separação. Então, você pode imaginar, né? Pode imaginar por que é que inventaram os institutos do divórcio e da separação, né? É porque o casamento, em regra, ele não vai ser perpétuo, né? Só para a igreja que ele vai ser perpétuo. Ser corno ou não ser corno, diz Lorena. Isso é besteira, esse negócio de ser corno. Isso é coisa mais besta. Ou como diz o Matuto, né? Isso é coisa que coloca na sua cabeça. Besteira. Deus me livre, projeto não. Só entre na relação imaginando que ela pode acabar a qualquer momento. Os danos psíquicos serão bem menores. Agora, se você entrar na relação achando que ela vai ser perpétua, quando ela acabar, é bom você não morar no 12º andar, né? É bom morar no térreo, quando ela acabar. Então, entre sabendo que a qualquer momento... né? Entre sabendo que a porta pela qual você entra, lá na frente, tem uma porta de saída. O que é o massa? O que é o massa disso tudo? Gabriela, eu só moro no terceiro. É bom comprar um apartamento no térreo, se pensar que tem só uma porta e que não tem outra de saída. A vida é esse código binário. Se você entrou em algum lugar, tem uma saída, né? E depois, quando você sai, vão aparecer novas entradas. E você vai voltar a escolher em qual entrada você vai se inserir. E naquela que você se inserir, terá nova saída. Ou seja, o processo é circular. Entendeu? É entrando e saindo. É um código binário numa ordem circular. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Eu estou falando de relações... como casamento, noivado, namoro, essas coisas, união estável, né? E espero que
o Supremo Tribunal Federal está para julgar, né, a ação sobre o reconhecimento do poliamor como entidade familiar, ou seja, uma relação entre 3, 4, essas coisas assim. O Supremo está para julgar. Quando ele julgar, que disser também é entidade familiar, aí o leque vai se abrir, as possibilidades serão extraordinárias nesse mundo. Ah, será fantástico, será uma coisa maravilhosa. Muito bem. Aí não existirá mais. Exato, senhorita Gabriela. Aí, não tem, aí o Supremo Tribunal Federal vai extinguir com esse personagem histórico das relações amorosas, denominado de corno, né? Digamos assim. Muito bem. Ora, então, para Alex, as consequências jurídicas da decisão judicial têm que levar em consideração de que as normas elas podem trazer imprecisões terminológicas. Como vai se acabar o sertanejo. Esse pessoal não vai ter mais como fazer música. É verdade. Gabriela Chaves. Bolsonaro não terá mais problema com os bombeiros. Bom, pelo menos o bombeiro estava na função dele, né? Qual é a função do bombeiro? Apagar fogo, né? O bombeiro estava só cumprindo a função dele. Estava só cumprindo a função dele. A função do bombeiro é essa, né? Do policial militar do Corpo de Bombeiros. Muito bem. Então, a norma ela tem antinomias, vai dizer Robert Alex. Então, ela tem impasses jurídicos que devem ser preenchidos na decisão judicial, que deve ter um conteúdo axiológico. Ou seja, a norma tem restrições fáticas, vai dizer Robert Alex. Ou seja, restrições fáticas que requerem do juiz uma solução jurídica. Elas são Prater-Legem. Elas precisam ser preenchidas na legislação. E o preenchimento é dado na decisão judicial. Ou seja, a decisão judicial para Alex, a decisão judicial de conteúdo axiológico, é um anseio pela efetivação da justiça. É um anseio pela efetivação da justiça. Como, por exemplo, nesse caso do artigo 217-A, que eu me referi. Muitos juízes vão pensar assim, de que, em aplicando a norma pura, para casos em que nós temos uma normalidade valorativa nas relações sociais, seria negar a justiça. Negando a norma seria afirmar a justiça, digamos assim. Então, a solução judicial, e esse ponto é o ponto capital da teoria de Alex, a decisão judicial de conteúdo axiológico, repito, viu? A decisão judicial de conteúdo axiológico, sim, sobre negar a norma. Ou seja, como a norma tem imprecisões, como essa, para alguns juízes, como essa do 217-A, a decisão de conteúdo axiológico, ela é um anseio pela efetivação da justiça. Negando a norma, afirma-se a justiça. Afirmando-se a justiça com a decisão axiológica, com a decisão judicial axiológica, afirmando-se a justiça com a decisão judicial axiológica, nega-se a norma. Preenche-se a norma. Nega-se a norma pura, a ideia de norma pura de Kelsen. Então, o ponto capital é a decisão judicial axiológica, ela se traduz por uma solução judicial contrária à literalidade da norma. Vou repetir. Para Alex, e aqui é o núcleo da sua teoria da argumentação jurídica no campo da decisão, para Alex, a decisão judicial de conteúdo axiológico se traduz por uma solução judicial contrária à literalidade da norma. Esse é o núcleo da sua teoria da argumentação jurídica. Ou seja,
vamos concluir, portanto, com a ideia da tese do caso especial. Do lado eu tenho... repete, professor. Ok, Gabriela. A decisão judicial de conteúdo axiológico, ela se traduz por uma solução judicial contrária à literalidade da norma. Por uma solução judicial contrária à literalidade da norma. E concluímos, portanto, com a ideia da tese do caso especial, que é o caso especial versus o caso prático geral. Ou seja, discussões jurídicas, para reafirmar, discussões jurídicas contraria a literalidade da norma, contraria a literalidade do texto da norma, né? Contraria a norma pura. Discussões jurídicas são questões práticas. Qualquer um pode discutir juridicamente. Por exemplo, nós estamos aqui, mesmo aqui, por exemplo, mesmo aqui numa sala de aula virtual do glorioso Google Meet, né? Mesmo aqui, que é uma questão de ensino jurídico superior, regulamentado por uma norma, etc., regulamentado pela Constituição, etc., etc. Para Robert Alex, aqui seria uma questão do caso prático geral. Nós estaríamos aqui dentro do caso prático geral. A tese do caso especial, ela só se dá no tribunal, numa vara de um fórum, numa câmara de um tribunal, nenhuma turma do STJ, nenhuma das duas turmas do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque terá o Estado juiz, o magistrado, o intérprete da norma, para interpretar o caso e aí torná-lo especial, porque só ele poderá tratar sobre o caso, só eles poderão, os debatmen, protetores de Gotham City, poderão, portanto, decidir sobre o caso. Por isso ele se torna um caso especial. Aquilo que Antônio Castanheira Neves vai chamar de question iuris no direito português, né? Então, essas discussões são questões práticas. E que, quando eu chego ao caso especial, exige, em determinados casos, uma correção. O caso especial é a ideia de pôr limites ao tipo descrito na norma. E quem põe limites ao tipo descrito na norma, no caso especial, é a decisão judicial, depois das argumentações de acusação e defesa. O Estado juiz, portanto, ele vai delimitar o caso especial. Ele vai olhar a norma que fora negada, o 217-A, por exemplo. Ele vai observar as argumentações de acusação do Ministério Público. Ele vai observar as acusações de defesa do advogado, as provas produzidas, e aí ele vai pôr um limite ao tipo descrito no artigo 217-A, com uma decisão judicial que tem um conteúdo axiológico. Como é que ele fará isso? Para concluirmos com Robert Alex, para isso, afirmando estruturas normativas puras? Não. Mas transformando, fazendo da estrutura normativa pura uma estrutura normativa ou uma estrutura dogmática valorativa. Explicações da teoria do discurso jurídico, sim, porque ele terá que explicar o discurso jurídico de acusação, ele terá que explicar o discurso jurídico de defesa, as argumentações. E aí, valorando a norma, avaliando, observando as argumentações ou os discursos teóricos, ele, então, prolatará uma decisão, que aí dará o fechamento do que Robert Alex chamará de teoria do discurso jurídico, ou teoria da argumentação jurídica. Que essa decisão ela é uma categoria de razão, de racionalidade, de discussão jurídica, científica, porque ela é o caso especial. Ou seja, o caso especial
decidido pelo magistrado, é a cientificidade do direito na decisão judicial de conteúdo axiológico. Dworkin chamaria isso de integridade. Ou ele chamou isso de integridade. Integridade em Dworkin é distribuir o direito numa filosofia política. Em Alexis, teoria do discurso jurídico é a decisão judicial de conteúdo axiológico que se traduz por uma razão, uma racionalidade da discussão jurídica, no caso especial, como a cientificidade do direito. É essa, portanto, uma descrição, numa síntese muito pobre, do pensamento sobre argumentação jurídica de Robert Alexis. E aqui finalizamos com o seu pensamento. E vamos para aquele também da filosofia dos valores, ou que está nessa plataforma da filosofia dos valores, o professor Jürgen Habermas, com a sua ideia de teoria do agir comunicativo, ou, como alguns traduzem, teoria da ação comunicativa. Muito bem. E pergunta, quem é Jürgen Habermas? Esse ser que está aí desde o início do século XX. Porque não nos esqueçamos, Jürgen Habermas estava lá nos anos 30 do século XX, como um jovem curioso da teoria da sociedade, curioso das teorias da linguagem, curioso da interpretação do direito, etc. Ele estava lá, Jürgen Habermas estava lá, né, na denominada Escola de Frankfurt, ou seja, conhecido também como Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Trabalhou com, simplesmente, Horkheim. E quem não sabe quem é Horkheim, faça uma pesquisa no Google sobre esse grande pensador alemão do século XX. Muito bem. Habermas, nesse seu livro, que... se forem aí no Aristóteles Americano, poderão conseguir uma cópia em PDF, né, do seu livro, Teoria do Agir Comunicativo, volume 1, volume 2, tem uma média aí de 800 páginas cada volume. Você poderá tirar aí o seu final de semana, à tarde de sábado, né, ir lá no mercado de Teca, né, comprar sua garrafinha de long neck, comprar sua long neck de Triunfo, ou Serra Limpa, dizer, Teca, me dê aí uma garrafinha de Triunfo, coloque na caderneta, dia 30 eu pago, tal, né? E colocar lá no seu refrigerador, né? Colocar aqui seu notebook, colocar o PDF da Teoria do Agir Comunicativo de Habermas e começar a leitura das 800 páginas do primeiro volume, né? E aí, no final de semana, você lê tudo isso, faz suas anotações, né? E na segunda-feira recomeça tudo mais uma vez. Muito bem. Habermas propõe uma teoria do que os autores chamam de teoria discursiva ou teoria do discurso. A finalidade dessa teoria discursiva ou dessa teoria do discurso, usando a comunicação, é a construção do consenso entre as partes. É a construção do consenso entre os interessados. É a construção do consenso entre os participantes, os membros da teoria do discurso. Daqueles, entre todos que produzem fala, emitem comunicação e são destinatários dessas falas, dessas comunicações. Todos produzindo comunicação. Ou seja, a construção do consenso para Habermas pela comunicação
e ele afirma que a comunicação tem a estrutura de construir o consenso, e ele vai dizer como, é uma ideia de integração social e realização da democracia. Por isso, a sua teoria da comunicação é uma teoria da filosofia político-jurídica, porque envolve política, moral e direito, como nós veremos. Ou seja, Habermas propõe uma teoria da filosofia jurídica que tem conteúdo, né, que tem conteúdo moral, né, e que tem conteúdo político. Ou seja, uma filosofia jurídica das valorações. Valorações na produção comunicativa. Essa teoria da filosofia jurídica tem a finalidade de resolução de conflitos. Ela existe para resolver conflitos, solucionar conflitos. E esses conflitos, eles serão solucionados mediante o consentimento das partes, mediante o consentimento dos interessados. Com o consentimento de quem emite fala e é destinatário da fala, em um momento, e em outro momento é destinatário da fala e emite fala, ou seja, sempre num processo dinâmico da produção comunicativa, a finalidade é a intenção, o objetivo, a busca dessa teoria discursiva, dessa teoria do discurso, desse agir comunicativo, dessa teoria da filosofia jurídica. A finalidade é por fim aos momentos de arbitrariedade na comunicação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer do processo comunicativo, ou construir no processo comunicativo, uma participação ativa e igualitária de todos os integrantes, de todos os participantes. E ter como busca o alcance da justiça. Repito, para Habermas, essa filosofia jurídica, ela, como ideia de resolução dos conflitos, e que só se dará com o consentimento dos integrantes, ela tem 3 finalidades. Colocar um fim nas arbitrariedades no processo comunicativo, construir uma participação ativa e igualitária entre os integrantes da comunicação e, assim, alcançar a ideia de justiça. Essas são, portanto, como diz Habermas, essas são as bases da ação comunicativa ou as bases do agir comunicativo. O agir comunicativo, quando nós produzimos comunicação, tem que ser com essas bases. Evitar as arbitrariedades na produção comunicativa. Fazer com que todos participem aqui. Ou seja, por isso que eu digo, falem, se manifestem, se posicionem, abra a janelinha, se coloquem, mostre o seu penteado novo, esse vestido que você comprou em Lisboa pelo Mercado Livre, né? Não porque foi a Lisboa, mas pelo Mercado Livre, né? Esse sapato que você comprou em Paris, né? Pela Magalu, né? Que faz com que entreguem na sua casa e tal, não sei o que lá, né? Por isso que eu digo para vocês, participem ativamente para termos uma ideia igualitária, digamos assim. Né? Não que eu seja habermasiano, não que eu entenda que isso é provável. Não é provável. Para se alcançar a justiça, então pronto, para alcançar a justiça, aí, puta que pariu, é melhor eu ir beber, que essa ideia de justiça. Mas, enfim, Habermas pensa que tudo isso é provável. E, portanto, essas 3 perspectivas são a base do agir comunicativo, as bases da ação comunicativa, digamos assim. Essa ideia da ação comunicativa para Habermas é a iniciativa de reconstrução de preceitos racionais da linguagem. Ou seja, ele interpreta que a linguagem pode ser racional. É mesmo? É mesmo, Habermas? Mesmo depois da expansão napoleônica, mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial,
mesmo depois do colonialismo, ainda no século XX, até 1975. A linguagem pode ser racional. Eu diria que Habermas é um ser de muita fé, ou cidadão de muita fé. Pense no cidadão de fé. Sabe? Diria minha mãe, esse homem tem muita fé. Aliás, abrindo parênteses, diria minha mãe, Maria de Lourdes do Nascimento Silva, esse homem, Luciano Nascimento, é um homem de muita fé. Ao contrário de você, que a ciência lhe estragou, meu filho. Fecha o parênteses, diria Maria de Lourdes do Nascimento Silva. Muito bem. Para Habermas, portanto, a ação comunicativa é a iniciativa de reconstrução dos preceitos racionais da linguagem. Essa é a base de fundamento do discurso. Qual é a base de fundamento do discurso, Luciano? Preceitos racionais da linguagem. Essa é a base. Ah, então eu vou construir... Peraí. Eu vou construir o fim das arbitrariedades, eu vou construir a participação ativa e igualitária entre os membros, eu vou alcançar a justiça com preceitos racionais da linguagem. Exatamente. Está parecendo o cartoon do Snoopy, né? Está parecendo um diálogo entre Snoopy e Charlie Brown. E depois aparece Lino arrastando aquele lençol dele para onde ele vai. Muito bem, continuemos. A ação comunicativa ou agir comunicativo, vai dizer Habermas, é um ato de compreensão mútua. Eu não queria rir, mas enfim, eu tenho que rir. É um ato de compreensão mútua. É mesmo. Sabe, só abrindo um parênteses, me permita, eu peço permissão a todos os jovens. Sabe quando há compreensão mútua, que não é compreensão mútua, mas sendo compreensão mútua? Repito. Sabe quando há compreensão mútua, que não é compreensão mútua, sendo compreensão mútua? Quando você está amando. Porque quando você está amando, é pura biologia. É pura biologia. Tudo é blue, tudo é azul, tudo tem sentido, tudo dá prazer, tudo tem tesão, tudo é maravilhoso. Até que vem aí a compreensão mútua. Aí a compreensão, ou seja, baixa a tensão biológica, né? Baixa a tensão biológica. Como é a Adélia? Que bad. Aí, Miguel, misericórdia. Quem nunca passou por isso? E olha que vocês são jovens, imagine eu. Vocês que são jovens já passaram por isso. Ah, vai esconder, vai? Já! Vocês já passaram por isso. Vocês já viveram a compreensão mútua, sem ser compreensão mútua, sendo compreensão mútua. Até que um dia acordaram com o áudio no WhatsApp, dizendo, ei, acabou a compreensão mútua. E aí vocês tiveram que fazer o quê? O que é que vocês tiveram que fazer? A Lorena rindo da desgraçadinha, né? O que é que vocês tiveram que fazer? Como eu tive que fazer também? Ctrl-Alt-Del. Dei um Ctrl-Alt-Del, reiniciei o sistema operacional e vamos em frente, minha querida. Vamos procurar outra porta para entrar, porque lá tem outra saída. Muito bem. Muito bem. Passado esse momento de cientificidade cômica, né? Porque isso é comédia consciência. Adélia, se o chifre passar pela... exato, se o chifre passar, mas se não passar, tem que serrar. Tem que serrar, né? Tem que ir lá no armazém dos Cosme, comprar uma serra daquela e...
né? Até dizer, eita, agora eu passo, né? Ou seja, toda porta, diria Silvio Santos, é da esperança. Muito bem, só que para ir na porta da esperança é preciso comprar a telecena. Se não comprar a telecena, não vai na porta da esperança. Diz Silvio Santos. Aula de gatilhos? Pode explicar? Agora a senhorita Clara Soares, o que é aula de gatilhos? Você pode explicar a expressão? Pode? Gatilho, assuntos tristes. Gatilhos é a palavra para traduzir assuntos depressivos, assuntos tristes, assuntos negativos, é isso? Que faz gatilho para você sentir isso, entendeu? Dá gatilho para você se sentir triste, é isso? É. Gatilho, coloca aqui, Marconi, gatilho igual assunto que ativa ansiedades e tristeza. Oxe, isso não é ansiedade e tristeza, não, isso é alegria. Oxe. É alegria mesmo. Oxe, isso é alegria de que você se livra, isso é alegria. Oxe, que tristeza. Oxe, tem tristeza aqui não. Tem tempo para tristeza não. Oxe. Onde há uma palavra para fazer uma piada e meia garrafa de cana, não pode haver tristeza, meu querido. De maneira alguma, não pode haver tristeza. Oxe. Assuntos delicados, professor, diz Camila aqui também. A cana é para terminar de matar, diz Miguel. Nada, Miguel. A cana é o energético psíquico. É o Red Bull da psique, a cana. A cachaça. E aqui na Paraíba, então, que a produção é maravilhosa, é o Red Bull da psique. Professor, não decorda Miguel, não. Eita, já estão botando para lascar em Miguel. Tu é bem quisto aqui, Miguel. Muito bem. Essa ação comunicativa, com esses critérios, essas perspectivas que falamos aqui, as 3 perspectivas, né? Ou seja, evitar arbitrariedade no discurso, construir a participação igualitária na produção do discurso, para se alcançar a justiça. Isso se faz através do que Habermas chamou de preceitos racionais da linguagem, que são as bases ou o fundamento do discurso. Ou seja, a ação comunicativa é um ato de compreensão mútua. Sei. Sei. E meu tempo de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo também já passou, né? Faz tempo. Muito bem. Para Habermas, como isso é construído? Isso é construído através de uma palavra chamada validade. Todo esse campo de participação faz nascer a validade. Ou seja, os falantes constroem a validade argumentativa. A participação dos falantes determina a validade argumentativa. Então, Habermas cria um teorema. Anotem o teorema. Fala mais ouvintes mais consenso mais validade igual a verdade. Repito. Fala mais ouvintes mais consenso mais validade igual a verdade. E aí Habermas cria 2, digamos assim, Habermas cria o que ele chama de todo ato de fala. O que é esse todo ato de fala para Habermas? Todo ato de fala tem uma pretensão comum para Habermas. Todo ato de fala dos participantes, dos interessados. Aquele que fala, os que ouvem agora e depois vão falar, enfim. Nessa ordem de quem fala e escuta, de quem escuta e fala e escuta, nesse processo circular, mas Habermas não interpreta como um processo circular, né? Todo ato de fala tem uma pretensão, tem uma finalidade, tem uma busca. Construir a compreensão.
E nos atos de fala, que devem ser atos de falas consensuais. Por que atos de falas consensuais, Luciano? Por causa daquela construção lá. Lembra? Eliminar as arbitrariedades, construir igualdade na produção do discurso, atingir a justiça. Então, se a perspectiva é aquela, ou seja, se o método é aquele, nos atos de fala, que são atos de falas consensuais, porque todos permitiram que sejam com aquelas regras, o que se busca é a construção de um consenso apresentado em 4 pretensões que vão representar essa validade. Ou seja, esse consenso, que é a compreensão, ele é construído por 4 validades. Vamos a ela. Vamos a elas. A primeira, como é que eu vou construir essa validade? Como é que esse discurso será válido? A primeira ideia, as expressões, as linguagens, as argumentações têm que ser inteligíveis. Uma linguagem fácil de compreensão. Uma linguagem que todos não tenham dúvidas sobre o que está se querendo dizer. Uma linguagem inteligível constrói, portanto, a compreensão entre o falante e o ouvinte. Porque depois o ouvinte vai ser o falante, e o falante será o ouvinte. Então, se a linguagem é fácil, se a linguagem é acessível, se a linguagem é inteligível, quando A fala, B escuta e compreende. Quando B fala, A escuta e compreende, na ideia de Habermas. Essa é a primeira validade da teoria discursiva de Habermas. A segunda é, a ação comunicativa deve construir um conteúdo verdadeiro. Ou seja, quando eu falar, eu devo estar falando a verdade. Sim. Mas, e quando a gente sabe quem está falando a verdade? Exemplo, o amor. Professor, o senhor está me deixando depressiva, viu? Hoje tá... Calma, Gabriela, calma, você é muito jovem. Já sofri muita gaia, já. Já sofri muita gaia. Já estou ficando aqui nervosa. Ação... Veja, como é? Não. Saindo de aula direto para a terapia. Vou pegar uma cachaça artesanal ali. Opa, aí sim, aí tem sentido a vida. Aí tem sentido a vida. Essa segunda validade, a primeira são as expressões inteligíveis, a segunda validade é, nessa construção das linguagens inteligíveis, fáceis, é ter sempre um conteúdo verdadeiro. Conteúdo verdadeiro, massa. Muito massa isso. Muito bem. Habermas chama isso de comunhão da verdade. A produção do discurso tem que ser uma comunhão da verdade. Uma comunhão da verdade. Num país em que o cara é filho de um país que inventou o nazismo, e ele vem falar de verdade. É para se lascar essa tal de linguagem, viu? Não é mole, não. É verdade no nazismo. Olha só, os nazistas, porra, usaram a linguagem, inventaram as fake news, porra. Usaram a comunicação para inventar realidades, porra. Para fuder com os judeus, com os negros, com os estrangeiros, com o caralho de asa, porra. Eu quero me falar de verdade. Puta que pariu. E a gente aqui com um governo fundamentado na... Exato, é verdade. E lá, a verdade, coitada da verdade, depois das tecnologias da informação. Coitada da verdade.
Ai, Jesus. Muito bem. Essas são as duas primeiras validades, certo? Duas primeiras validades. A terceira validade é manifestação de intenções sinceras. Quem não tem intenções sinceras no amor? Mas nós sabemos qual é a intenção sincera. Ai, minha nossa. O que é intenções sinceras? Intenções sinceras é a produção da linguagem para fazer o ouvinte crer no que você está falando. O ouvinte crê por quê? Porque as expressões são inteligíveis e porque você está falando a verdade. Então, agora você está sendo sincero. Então, agora o ouvinte crê. Isso constrói confiança. Como diriam os italianos, fiducia. La costruzione della fiducia nella produzione del linguaggio. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Brava, brava, brava. Essa é a terceira validade. A quarta validade é o que ele chama de manifestação correta. Falei, manifestação correta. O que porra é manifestação correta? Ah, Luciano, manifestação correta é ter uma observação em relação às normas e valores vigentes na sociedade. Manifestação correta é quando eu argumentar, por exemplo, na política, saber qual é o desenho da sociedade na política. Na moral, qual é toda a construção valorativa dos valores morais. E no direito é saber o que quer dizer as normas jurídicas. Então, manifestação correta é em relação às normas e valores vigentes na sociedade. Essa é uma manifestação correta. Aí, nós temos o fechamento com as 4 validades da teoria discursiva. Nós temos o fechamento entre ouvinte, o fechamento entre emissor e ouvinte. Com aquelas 3 perspectivas, e agora com essas 4 validades, agora eu tenho o consenso. Agora eu construí o consenso. Como construir o consenso, portanto, Habermas informa acerca de espécies de discurso. Para Habermas, eu tenho discursos teórico, eu tenho discurso prático e discurso explicativo. E a sua produção, e a sua proposta é sairmos de onde nos encontramos, porque, segundo ele, nós estamos no discurso prático, numa razão prática. A sua proposta é sair de uma razão prática para uma razão comunicativa. Mas isso nós veremos no final. A sua proposta, portanto, é dizer, existem espécies de discurso. E essas espécies de discurso, ou seja, discurso teórico, discurso prático e discurso explicativo, podem ser problematizadas e devem ser problematizadas. Elas devem ser problematizadas à luz de verdade, de palavras como verdade, correção e inteligibilidade. Vamos problematizar as espécies de discursos entre verdade, correção e inteligibilidade. Assim, nós construiremos a ação comunicativa. Assim, nós chegaremos na ação comunicativa, esta traduzida como uma razão comunicativa. E como se fará isso, Habermas? Como se sai de um discurso teórico para um discurso prático, para se atingir um discurso explicativo e depois todos eles não terem sentido e afirmarmos a razão comunicativa como um agir comunicativo. Diz Habermas, o discurso prático pode ser interpretado como questões práticas que devem ser decididas racionalmente.
O discurso teórico é aquele discurso argumentativo, retórico, sabe? Discurso teórico não interessa, é aquela argumentação retórica pesada, que enganação, não vale esse discurso. O discurso explicativo, vou explicar a política, a moral, o direito, sim, tudo bem, vamos. O que interessa é sair de onde estamos. O discurso prático, para chegarmos no discurso comunicativo, na razão comunicativa. Então, questões práticas devem ser decididas racionalmente. E como elas são decididas racionalmente? Na construção de uma diferenciação entre a lógica teórica e a lógica prática. Eu preciso efetivar uma diferenciação entre o que é uma lógica teórica e uma lógica prática. Vou pegar o texto dele aqui. Diz ele. Questões práticas, morais, são decididas pela razão. As questões práticas e morais são decididas pela razão. E como elas são decididas pela razão? Melhorando a argumentação. Mas ele não diz o que é melhorar a argumentação. Ele só diz melhorando a argumentação. Uma argumentação racionalmente motivada, com vontade e racional. O racionalmente para Habermas é motivação da linguagem, vontade da linguagem, fundamentação da linguagem. E fundamentação aqui é política, moral e direito. Essa é a fundamentação. Porque para Habermas, o consenso ele é justificado, garantido e fundado entre os participantes, emissor e ouvintes, ouvinte e emissores. O consenso é justificado, garantido e fundado. Ou seja, quando eu tenho um consenso, que são aquelas 3 perspectivas, que depois são aquelas 4 validades, que agora é a diferenciação entre lógica teórica e lógica prática, eu tenho o consenso justificado, garantido e fundado. Esse consenso, ele é a tradução de verdades no sentido amplo da palavra. Essas verdades, no sentido amplo da palavra, são construídas entre política, moral e direito. Sobre o direito, ele vai e diz: como é que eu construo esse consenso no direito? Na moral, na política é assim, na moral é assim, no direito é assim. Não precisamos ir para a política e a moral, porque senão nós teremos que navegar aqui as 800 páginas do volume 1 da teoria do agir comunicativo. O que nos interessa é o direito. Para Habermas, portanto, eu terei, com aquelas 3 perspectivas, com as 4 validades, com a diferenciação entre lógica teórica e lógica prática, eu terei o consenso entre o emissor e os ouvintes da linguagem. E o consenso é a verdade no sentido amplo da linguagem. E no direito, então, como é que isso tudo é construído? Vamos lá. Primeiro, pela palavra facticidade. Direito é facticidade. F-A-C-T-I-C-I-D-A-D-E. Facticidade. Direito para Habermas é facticidade. O que é facticidade? Quando se realiza os desígnios do legislador. Quando se realiza o que se está esculpido na norma. Na norma que deve ser valorativa. Não a norma pura. Isso é facticidade. Cumprimento ou execução. A norma é factível porque ela se faz ser cumprida ou executada porque ela vem com uma ameaça, uma sanção
fundada no monopólio estatal da produção de si mesma, da norma, pelo parlamento. A norma é factível porque ela será cumprida e executada. E ela será cumprida e executada porque ela traz um instrumento de punibilidade, um instrumento de sanção, um instrumento de imputação de responsabilidade. E terceiro, porque ela é válida. As normas são válidas porque elas são fundadas em argumentos racionais e acessíveis aos destinatários. As normas são válidas, repito, porque elas são fundadas em argumentos racionais e acessíveis aos destinatários. Então, a teoria discursiva racional do direito é facticidade, cumprimento da norma e validade da norma. Assim, para Habermas, eu terei sociedade, justiça e democracia, através da norma. Mas se a norma é válida porque ela é fundada em argumentos racionais e acessíveis aos destinatários, por que tem uma norma no direito que diz que nós não podemos arguir o desconhecimento da norma? Quando eu tenho facticidade, cumprimento e validade da norma, para Habermas eu tenho sociedade, justiça e democracia. E aí, onde há sociedade, justiça e democracia, eu tenho esse cenário como resultado da comunicação. O resultado da comunicação em sociedade, justiça e democracia é a saída da razão prática para a razão comunicativa. É o agir comunicativo entre emissor e ouvintes. É, portanto, a razão comunicativa é, portanto, a coletividade da comunicação da linguagem. Isso é o agir comunicativo de Jürgen Habermas, numa pobre síntese do seu livro Teoria do Agir Comunicativo, apresentado a todas e todos. Dúvidas, perguntas, inquietações? A aula de hoje foi bastante alegre. Gostei muito. O professor, desculpa. Diga. Não, que é isso, Lorena? Sobre o texto que o senhor pediu para a gente ler, o senhor vai cobrar alguma coisa sobre esse texto? Não, não vou cobrar. Era só uma sugestão de leitura, o texto de Ciro Marcondes Filho, não é isso? Os dilemas da comunicação. Qual é a impressão sobre o texto? O que interpretaram? Enfim, como é que é a linguagem? Eu gostei, professor. O senhor disse que era para ler 10 vezes. Não consegui essa quantidade, não. Mas, assim, o que eu entendi, né? Que Von Forester, ele traz Von Foster. Von Foster. Ele vai dar uma importância maior ao observador, né? Exatamente. Mas não, sim, só que diferente de outros autores, porque ele vai trazer uma questão mais do estudo do cérebro. Isso. Tá vendo? Então, dê mais importância ao cérebro do que ao coração. Porque coração, né? Aí a gente deixa com os cardiologistas. Essa questão do cérebro, ele vai trazer mais para a parte lógica, né? Que a comunicação ela vai ser feita ou vai ser produzida na lógica, quando você vê algo, que ele vai dizer que o mundo, ele, de certa forma, não é real nem irreal, ele vai ser construído pelos observadores. Exato. E essa produção ela é feita de forma recursiva e autorreferência, né? Exatamente. Então, é essa questão que ele traz, e nessa questão ele vai trazer 4 teses.
A primeira tese, ele vai dizer que os indivíduos não percebem o mundo à sua volta, ou se percebem, o fazem à sua maneira, de forma autocriativa, que era exatamente o que eu estava falando, dessa questão de não ver. Você não vê, você tem a percepção através de sinais e informações que você recebe. O que nós chamamos de ver, senhorita, são starts biológicos conduzidos para a psique que transforma em ideia e linguagem. Isso, é o que ele traz, né? Aí, a tese 2, ele vai afirmar que a realidade que percebemos é nossa invenção, visto ser a codificação do mundo externo, algo exclusivamente subjetivo. Isso estou lendo o que estava no texto, né? Que é essa relação de criarmos mundos. Ele traz essa frase, né? De criar mundos para a produção da argumentação, da comunicação. E na terceira, ele afirma que todo o sistema ele é fechado e recursivo. Aí entra a questão da percepção e do perceber as intensidades, né? Que você é mais suscetível a perceber internamente do que externamente. Então, para perceber o externo, né, o que está por nossa volta, primeiro tem que passar pelo cérebro, haver um entendimento, para depois ser transformado nessa visão de mundo. E na quarta tese, ele diz que a interpretação da percepção vai determinar a atividade motora do observador. E ele também traz essa questão do consenso, né? Que o consenso vai ser a constatação de um terceiro na comunicação que está sendo produzida. Então, assim, ele vai justificar as outras formas de fazer, porque ele vai trazer essa questão de ação. A linguagem, ela vai ser ação e não conotativamente. Foi basicamente isso, professor, que eu tirei do texto. Senhorita Lorena Suelen Vieira Pontes Camargo Arruda e Silva. Camargo não, nem Arruda. Muito bem. Você ficou com quanto na primeira avaliação? Tirei 8 e 2 de participação. Tinha 10. É isso? Foi. Pronto. Então agora você tem mais 5 pontos. Ai, meu Deus, professor, obrigada. Muito bem. Mais alguém? Professor Lorena, ela fez um mapeamento muito bom. Eu estou só adicionando aqui algumas coisas que eu também encontrei. Muito bem. Yasmin, faça assim. Luciano Mané, Lorena acabou de traduzir aí um mapeamento extremamente persuasivo e convincente do sentido do texto. Pronto, ok. Como diz por aqui na Paraíba, dá uma guaribada na linguagem. Dá uma sofisticada. Exato, uma sofisticação na linguagem, senhorita. Sim. Exato. Lorena, ela fez um mapeamento muito persuasivo, então agora eu vou apenas adicionar algumas informações, como, por exemplo, Hans von Fester, ele vai trazer a questão da doença do autismo contemporâneo. Ele vai trazer que, por exemplo, ouvimos o que queremos ouvir. Ele fala, quando ele traz essa questão do observador, que a Lorena aqui abordou muito bem, ele vai falar que só vemos o que queremos e só ouvimos o que queremos. Isso, ele fala que ao longo, de uma maneira que acontece atualmente, ela acaba gerando essa perca de informação, por assim dizer. Que ele fala que é uma deficiência nessa percepção. E, a partir disso, surge esse autismo contemporâneo. Outra coisa também que eu acho interessante adicionar é a questão de que a realidade externa ela está muito diminuta para nós, porque ele até traz a questão biológica, de que nós temos mais sensores voltados para entender o interno do que para o externo. Então a realidade externa ela se torna algo muito derivado da perspectiva que você vai ter. O que até converge com o que a gente já tinha abordado antes sobre a questão do observador mesmo.
E também outra coisa que ele fala dos pontos cegos, né? Que até complementa essa questão do autismo contemporâneo, de que tem pontos cegos na nossa retina, que só vemos o que queremos ver. E é isso. De resto, a Lorena fez uma persuasão aqui perfeita. Eu diria, para além de Reis von Foster, que temos pontos cegos na observação e no coração. Ô, professor! Temos o coração é um órgão típico do autismo. Não fale nada. Não fale não. E Gabriela tá numa... tá lascada. No auge. Professor sem limites hoje, né, Maria Alice? É que tá muito divertido, Maria Alice. Tá muito massa a aula. Muito bem, Yasmin. Você ficou com nota quanto na primeira, Yasmin? Professor, eu tirei 10 e fiquei com 2 pontos. Tem mais 3. Tem mais 3. Obrigada. Quando mandarem o vídeo, até o dia 1º, no e-mail lá, mandarem o vídeo pelo e-mail, se tem pontos, diga, Luciano, tenho para a segunda fase 3 pontos, tenho para a segunda fase 2 pontos, tenho para a segunda fase 5 pontos, e assim por diante. Apesar das anotações que eu tenho aqui, mas coloquem isso lá no e-mail para não termos problema. Mais alguém? Ô, professor, na questão da prova, Uhum. a pessoa escolhe, né, o formato, se é por vídeo ou é... Se vai fazer, se vai enviar o vídeo ou se vai fazer a prova conforme foi na primeira unidade, a prova oral, Gabriela. A pergunta que o senhor desejar, né? Dentro dos conteúdos aqui, eu vou selecionar perguntas, né, e tirar na hora e o candidato, a candidata responder. Tá certo, obrigada. Marconi, tem que escolher um autor específico ou fazer um panorama geral? Fica a critério, Marconi. Você pode escolher um autor específico e construir um vídeo só sobre ele. Você pode pegar partes da teoria de Dwork com o Robert Alex e construir o vídeo. Você pode pegar Luhmann, inclusive você pode fazer um confronto entre Dwork e Luhmann, entre Alexis e de Jorge, entre Habermas e Tobias Barreto, enfim, desde que sejam conteúdos que nós vimos aqui, você pode usar a sua criatividade. Ô, professor, na prova que, se eu escolher, por acaso, o formato do senhor fazer as perguntas e eu responder, o senhor vai em qualquer assunto que já foi abordado, o senhor pode perguntar. No caso, eu tenho que estudar tudo. Não, eu farei uma seleção. Na próxima aula, eu já direi qual é essa seleção, porque a prova será só no dia 4, né? Direi, por exemplo, para a prova oral, então serão os conteúdos de Luhmann, e esse é um do texto que leram de Luhmann. Outro conteúdo seria, por exemplo, esse de Habermas, e um terceiro conteúdo, mais do que 3 não. E aí que eu vou escolher se seria Tobias Barreto, se seria Rafael de Jorge, se seria Dwork, seria Alexis, alguma coisa assim. Entendi. Mais 3 conteúdos. Ok? Tudo em ordem? Então, uma boa terça-feira para vocês, boa semana, façam seus esforços, farei os meus. Nos encontramos próxima segunda-feira para o último encontro. Beleza pura? Fechado. Muitas observações e cuidado, não esqueçam dos pontos cegos. Eles sempre aparecem. Tchau,